Na área. E aí, galera? Olha só, resolver questões do Enem é muito importante. Você tem que fazer todas, fazer muitas, entendeu? Porque dessa forma você vai entender como que as questões são cobradas. E também qual que é a minha intenção aqui com essa série de vídeos. É você fazer uma revisão, ou acertar alguns detalhezinhos ali, entender alguma coisa que ficou para trás. Isso é muito importante. Lembre-se que não é uma aula passo a passo, com todo o conteúdo. É um estudo reverso. A gente pega as questões, resolve as questões e aproveita a questão para poder tratar um pouquinho daquele assunto. É bom que a gente vai entendendo quais são os assuntos mais frequentes, tá bom? Então, antes que eu me esqueça, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal. É uma forma que você tem de me pagar. Pô, eu tô aqui ó, te ajudando, sabe, resolvendo as questões para você. Se você fizer isso, que é tão fácil, é tão rápido, você vai me ajudar bastante, tá bom? Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo tem um link para um PDF com essas 5 questões e no final o gabarito. Então, o que você pode fazer? Baixar as 5 questões, baixar esse PDF, resolver as 5 questões, fazer as suas anotações e assistir a resolução. É bom que você pode acelerar, você pode pular alguma questão que eu estou explicando para você poder ganhar tempo, tá bom? Eu estou fazendo tudo para facilitar a sua vida. Então, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. Eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Vamos lá para a tela cheia, tá? Vamos ver aqui. Bom, então você já deve ter feito a questão, né? O ideal é que você pare a questão, o vídeo, você vai ler a questão e vai resolvê-la. E aí depois você escuta a explicação, não é isso? Então vamos lá. Bom, de cara aqui o comando da questão, ele fala da utilização de leguminosas. Olha aí, ó. Então me parece que esse é o assunto central do vídeo, né? A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como empobrecimento do solo. Olha ali, ó. Vai ficando pobre o solo, que está gastando ali os nutrientes, né? O aumento da erosão, olha aí, ó. Os custos de produção estão aumentando, né? Entre outros. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem agricultura sustentável, opa, perdão, agricultura sustentável, olha aí, ó. Tem suscitado práticas como adubação verde. Opa, peraí, ó. Adubação verde, ó. Tem a ver com a minha leguminosa. Vamos ver já já. Então, tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste, está explicando ó, o que é essa adubação verde. Ó. Consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. A utilização das leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir o quê? Vamos ver aqui. Vamos conhecer um pouco mais sobre as leguminosas antes de responder a questão, tá? Bom, o negócio é o seguinte. Aqui nós temos alguns exemplos de leguminosa, ó. O pessoal conhece mais, ó. Feijão. Tem vários tipos aqui ó, de feijão. Lentilha, grão de bico, soja, ervilha, são as principais, né, as mais conhecidas. Olha aqui, ó, o que toda leguminosa tem, ó, vagem, né, é um tipo de fruto, tá? Então essa é uma característica dessas plantas, certo? E o que tem a ver a leguminosa? A leguminosa é o seguinte, na raiz das leguminosas, bem aqui, ó, na raiz, tem essas bolinhas, ó. Essas bolinhas são nódulos, ó,
nódulos. Tá vendo? Esses nódulos contêm bactérias. Ó, bactérias. Bactérias principalmente do gênero Rhizobium. Rhizobium. Olha aí, ó. Desse gênero, isso é um gênero. O que que essas bactérias fazem? Elas têm uma coisa bem especial, ó. Elas, aqui, ó, dentro das raízes dessas plantas, elas são capazes de absorver, ó, o nitrogênio atmosférico. 78% do ar atmosférico é gás nitrogênio, né? Cerca de 21% é oxigênio. Lembra disso? Então, por que que o nitrogênio é tão importante assim? Porque o nitrogênio é um componente dos aminoácidos, né? O que são aminoácidos? São os constituintes básicos das proteínas. Olha aí, ó. E o que tem a ver proteína? Proteínas são os principais componentes orgânicos dos seres vivos. Qualquer coisa para poder, qualquer coisa para poder crescer, deixa eu me ajeitar aqui. Qualquer coisa para poder crescer precisa de proteína, precisa de aminoácido, precisa de nitrogênio, né? Então, como é que a gente consegue isso? Comendo, né? Comendo carne de boi, carne de frango, ovo, ou até mesmo ingerindo esse tipo de plantas aí, ó, leguminosas, são ricas em nitrogênio, né? Mas como é que a planta, para poder crescer, como é que ela vai obter o seu nitrogênio? Porque, olha só, a planta, para poder viver, ela tira do ar o carbono e o oxigênio, ó, através da absorção do CO2. A planta tira do solo, absorve do solo a água e os sais minerais. Né? Quais são os quatro principais componentes dos seres vivos, elementos químicos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então aqui a gente está vendo, ó, o carbono e o oxigênio, ó, vem do CO2, ó. O hidrogênio, ó, vem da água. E o nitrogênio? Todo ser vivo precisa de uma fonte de nitrogênio, né? Então, como é que as plantas absorvem nitrogênio? Elas absorvem nitrogênio do solo na forma de nitrato. É a principal forma de absorção de nitrogênio pelas plantas. Tá? Então, entre aspas, assim, a planta come aí o nitrato, né? Então a planta precisa que no solo tenha nitrato, olha aí, ó, tem que ter nitrato no solo para a planta conseguir absorver, ó, vou botar aqui ó, de roxo, ó, absorvendo o nitrato, para ela poder crescer, igual todo ser vivo. Né? Mas como que esse nitrato ele chega no solo? Uma das formas é assim, ó, as leguminosas, então, aí que vem a fixação biológica do nitrogênio. As leguminosas, elas têm essas bactérias Rhizobium aqui no solo, perdão, na sua raiz. Essas bactérias são capazes de absorver o nitrogênio que está no ar e transformar esse nitrogênio em amônia. Olha aí, ó. Essa amônia vai ser convertida por outras bactérias em nitrito e depois essa amônia, esse nitrito vai ser convertido em nitrato por outras bactérias. Então, esse processo aqui, ó, no cantinho aqui, ó, isso aqui é a fixação, olha aí, ó, do nitrogênio. Isso aqui que é a fixação do nitrogênio, entendeu? Então, esse processo ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai levar a deposição de nitrato no solo. E quanto mais nitrato no solo, mais a planta cresce. Mas, professor, e se não tiver nitrato no solo, como é que faz? A planta não cresce direito. Então, quando você fala em agricultura, você vê que ele fala que tem o desgaste do solo. Como é que é esse desgaste do solo? A planta vai absorvendo esse nitrogênio que está ali, ó, né? Porque o CO2 na atmosfera é abundante.
A água depende, né, da região, né? Mas vamos imaginar que não tem escassez de CO2 e de água. Então, o fator limitante para o crescimento vai ser o nitrato. Então, se não tem nitrato no solo, não adianta nada você botar, jogar a sementinha lá, que a semente não vai, o embrião não vai conseguir crescer, se desenvolver, porque não vai ter nitrogênio. Como é que vai crescer? É a mesma coisa de um bebê crescer sem comer. É impossível, né? Você que a fase de crescimento tem que comer muito, né? Muito fonte de proteína, né? Então, o que a gente faz para poder cultivar a planta num solo pobre em nitrato? Fertilizante. Joga o fertilizante. O fertilizante, ele vai ser rico em N, olha aqui, ó, N, P, K, nitrogênio, fósforo e potássio. São os principais macronutrientes, nutrientes em grande quantidade. Então, fertilizante é uma coisa cara. Fertilizante, para produzir o fertilizante, a indústria gasta muito combustível, é uma coisa poluente, é uma coisa que emite muito carbono, a indústria de fertilizante, né? Na atmosfera. E também o fertilizante no solo, parte dele é absorvido e parte desce para o lençol freático. E aí você tem uma contaminação no lençol freático. Então, quando a gente fala de agricultura sustentável, quanto menos fertilizante se utilizar, melhor. Então, uma das formas de aumentar o teor de nitrogênio no solo é fazer isso. É plantar a leguminosa, ela vai aumentar o teor de nitrogênio, aí você arranca a leguminosa e mistura ela no solo, ela se decompõe e a quantidade de nitrogênio no solo aumenta bastante. E aí as plantas podem crescer, né? Então vamos voltar para a questão? Vamos lá voltar para a questão. Então ele fala, ó, a utilização de leguminosa. Então, resumindo, a leguminosa vai ter a bactéria vai absorver o nitrogênio do solo e vai converter em amônia, que vai ser convertida em nitrito, que vai ser convertida em nitrato. E esse nitrato vai ser absorvido pelas plantas, entendeu? Então o teor de nitrogênio aumenta. Então a utilização de leguminosa visa reduzir o quê? Reduzir a necessidade do uso de fertilizantes. Olha aí, ó. Utilização de agrotóxico não tem nada a ver. O agrotóxico é para poder matar as pragas. É para poder matar as pragas. Então a presença de leguminosa não vai ajudar a combater praga. Reduzir a atividade biológica do solo, o contrário, porque se a leguminosa se associa àquelas bactérias, né? Então a quantidade de atividade biológica é muito intensa. Ó. Aqui tem bactéria, aqui tem bactéria, aqui tem bactéria. Aumenta muito a atividade biológica. Né? Decomposição da matéria orgânica, não. Outros fatores, quem vai realizar a decomposição são outros tipos de bactérias, né? Não essas aqui. Capacidade de armazenamento de água no solo também não tem nada a ver com isso, ó. Nada a ver. Então, resposta letra C. Tá tudo bem? Então tá aí. Ó. Essa foi a nossa questão 1. Vamos para a questão 2. E ó, tem muitos assuntos que podem ser desenvolvidos aqui. É que aqui o objetivo não é a aula de ciclo do nitrogênio e discutir esses processos mais profundamente. Mas vão aparecer outras questões que envolvem esse assunto e a gente vai voltar a falar sobre isso e vai reforçar. Melhor ainda, quando você pensa, fala, escuta e faz várias questões várias vezes sobre o mesmo assunto, é aí que você consegue fixar e lembrar na hora da prova. Tá bom? Então vamos aqui para a tela cheia, vamos para a próxima questão. Olha aí, ó. Opa! Essa questão tem um desenho aí, ó, um ciclo. Olha aí, ó. Esse ciclo tem o número 1 e o número 2. Tem o CO2. E o que é esse negócio aqui? Ó, C6H12O6. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é o Opa!
Deixa eu botar na tela cheia. Eu vou apagar aqui, né? Vamos lá, então isso aqui, deixa eu diminuir aqui. Isso aqui é um carboidrato, né? Carboidrato, é glicose, pode ser glicose. C6H12O6. No esquema representado, vamos ler aqui a questão. O processo identificado pelo número 2, esse aqui, é realizado por quem? Quem que realiza esse processo? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar esse esquema e aí a gente volta para a questão, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Bom, então a gente já viu que isso aqui, ó, é um carboidrato. Vamos botar aqui, ó, carboidrato. É um composto orgânico, né? CO2 aqui, ó, isso aqui é o gás carbônico, ou CO2, é um composto inorgânico. Então, olha só, que processo é esse em que a gente pega o CO2, usa o CO2 como matéria-prima e utiliza esse CO2 para fabricar carboidrato, né? Então, eu vou botar aqui do ladinho, ó. A gente está pegando o CO2, está usando ele como matéria-prima e está fabricando carboidrato, C6H12O6. Esse é o processo. Esse processo, você deveria olhar e o seu cérebro preencher as lacunas. Esse processo é o processo de fotossíntese. É a síntese, é a síntese de material orgânico. Isso aqui é matéria orgânica. Aqui tem cadeias carbônicas, olha aí. Ó. Cadeia carbônica que pode ser utilizada como matéria-prima para fabricar outras moléculas. Cadeia carbônica que pode ser quebrada e vai ocorrer a liberação de energia na respiração celular, né, ou na fermentação, certo? Se a gente for preencher aqui as lacunas, vamos dizer assim, a planta também o organismo vai usar também a água e vai liberar oxigênio. Então tá aqui, ó, o carbono, ó, veio do CO2, o hidrogênio veio da água e o oxigênio veio do O2. Opa, perdão. O oxigênio da glicose veio do CO2. O oxigênio da água foi liberado para a atmosfera, mas isso também é um outro assunto. Aqui o objetivo principal não é detalhar a fotossíntese, né? Ficou até cheio demais. Eu acho que a gente pode até apagar um pouco aqui, ó, para não atrapalhar demais você, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Olha aí. Tá bom. Vou apagar aqui. Tá? Então, pegou o CO2 e transformou em, perdão, transformou em glicose, usou para fabricar a glicose. Esse processo é o fotossíntese. Quem que faz fotossíntese? Ah, o mais óbvio para você lembrar são as plantas. Só as plantas? Não. As algas. Alga não é planta? Não, não é. A alga é de um grupo taxonômico, plantas de outro. E algumas bactérias são capazes de fazer isso. Mas vamos botar assim, principalmente algas e plantas. Então, esse processo 2, vamos apagar aqui também, ó. Esse processo 2 é chamado de fotossíntese, né? Ou também pode ser um outro processo chamado de quimiossíntese, né? Que não vai usar a luz. E aí sim seria feito por algumas bactérias. E o outro processo? Outro processo é. Vamos virar mais para cá. Ó. Outro processo é: eu estou pegando o carboidrato e a partir do carboidrato está sendo liberado CO2. Né? O que será que é isso? Bom, esse processo, de novo, seu cérebro teria que preencher as lacunas de pegar a glicose, olha aí, ó, na presença de oxigênio, quebrar a glicose na presença de oxigênio.
essa quebra vai liberar a CO2, vai liberar água e vai liberar energia que vai ser armazenada na forma de ATP. Esse processo é um processo chamado de respiração celular. Quem que faz respiração celular? Quem que respira? Quem que respira? Todo mundo respira. Respirar é quebrar a cadeia carbônica e obter energia. Essa respiração pode ser aeróbia ou pode ser anaeróbia, mas todo mundo respira, né? Todo mundo que tem metabolismo tem que respirar. Então vamos aqui enumerar quem são esses organismos que respiram. Planta respira? Planta respira, claro. A planta faz fotossíntese e também faz respiração. Animais respiram? Sim, animais respiram. Os animais são heterótrofos, todos fazem respiração. E fungos? Fungos respiram? Sim, fungos respiram, também fazem respiração celular, aeróbia e anaeróbia, né? E bactérias respiram? Sim, bactérias respiram. Existem bactérias autótrofas e bactérias heterótrofas, mas todas as bactérias precisam quebrar a cadeia carbônica para obter energia. As algas respiram? Também as algas respiram. Então tá aí. Protozoários respiram? Sim, protozoários respiram. Protozoários são heterótrofos, respiram. Então todos esses organismos aqui, ó, respiram. Planta, animal, fungo, bactéria, alga, protozoário, todos respiram. Vamos voltar para a questão? Então aqui é o seguinte, ele fala, vamos lá de novo. Ele fala que no esquema apresentado, o processo de identificar pelo número 2, o 2 é a fotossíntese ou quimiossíntese, né? Que é feita por quem? Plantas, algas e bactérias. Vamos botar aqui, ó. Processo 2, fotossíntese, feito por quem? Por plantas e por algas. Então vamos ver aqui. É realizado por seres herbívoros? Não. Todos os herbívoros são heterótrofos, não fazem fotossíntese. Fungos fermentadores? Não, não existe fungo autótrofo. Todos os fungos são heterótrofos. Esses caras aqui são autótrofos. Eles fabricam o seu próprio alimento, né? As bactérias não, já falou, heterótrofo não faz fotossíntese. Os produtores, quem são os produtores? Exatamente quem faz isso. Exatamente quem produz a matéria orgânica. Quem são os produtores? São as plantas. Opa, faltou o L. Aqui são as plantas, as algas e algumas bactérias. São os organismos produtores. Essa é a resposta. Ó. Vamos ver a outra aqui. Micro-organismos decompositores. Não, esses caras também são heterótrofos. Né? Você vê que para resolver essa questão, precisava de ter conhecimento a respeito de formas de nutrição entre os seres vivos, autótrofos, heterótrofos, ter pelo menos um breve conhecimento aí entre respiração celular e fotossíntese. Então, muito comum aqui, o erro mais comum é a planta faz fotossíntese, animal faz respiração. Tá certo? Não está errado, mas está incompleto. Animais fazem respiração, plantas fazem fotossíntese e respiração, né? Então tem que tomar cuidado só com isso. Mas a questão não tratava disso, né? Era somente você reconhecer o processo 2 como um processo autotrófico e aí a única alternativa que tinha o organismo autótrofo era a alternativa D. Tá joia? Vamos para a próxima questão, que a aula já está ficando longa. Então vamos lá. Então, olha lá. Você já leu a questão, né? Para e lê, se não fez isso. Mas ele fala, o tamanduá, o menor tamanduá do mundo, então está falando aqui de um
tamanduá, é o nosso amiguinho tamanduá. É solitário, tadinho. Opa, deixa eu voltar aqui, eu quero fazer de amarelinho. Ó. Vamos aumentar aqui o tamanho dessa canetinha. Vamos lá. Ele é solitário, tadinho dele. Ele tem hábitos noturnos. Olha lá. Ó. Ele passa o dia repousando. Olha lá. Geralmente um emaranhado de cipós. O corpo curvado, de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, ele se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição diz respeito ao quê? Caramba, ele está falando de hábitos. Opa, vou passar para cá. Ele está falando de hábito. Isso aqui é um hábito. Isso aqui é outro hábito. Ele passa de repousando. É um hábito, é um comportamento. No meio do cipó, é um comportamento. O corpo curvado também é hábito, comportamento. Tudo que se refere aqui se refere à forma como ele vive, o seu estilo de vida, né? Vou usar uma expressão que o seu professor deve ter falado isso em sala de aula quando você aprendeu. É a profissão, o que ele faz no dia a dia, como ele come, como ele vive, os seus hábitos sexuais, tudo isso se refere a esse conjunto de comportamentos de um animal, se refere ao seu o quê? Ao seu nicho ecológico. Vamos para a tela cheia? Refere-se ao seu nicho ecológico. Está aqui a nossa resposta. Ó. Isso é o nicho ecológico. Nicho ecológico é esse conjunto de comportamentos, hábitos de um ser vivo, tá bom? Agora, por que não pode ser os outros? Olha só. Hábitat se refere ao local onde ele vive. Local. Entendeu? Então, assim, ele vive na árvore. É o hábitat dele à noite, do filhote. Enfim, é isso. Tá bom? Então, a única alternativa aqui que se refere a esse conjunto de comportamentos é o de nicho ecológico. Tem outras alternativas com conceitos, outros conceitos básicos aí em ecologia, que você deve também, de preferência, dar uma lidinha em cada um deles, ver o que significa cada um desses termos, para eles não te atrapalharem quando você for fazer a prova, tá? Vamos para a próxima questão. Opa, uma folhinha em branco. Está aqui. No ano de 2000, Bom, já deve ter lido já a questão, né? Já tentou ler e fazer, né? Então é só para assistir agora a resolução. No ano de 2000 um vazamento em ductos de óleo, caramba, causou maiores acidentes ambientais do Brasil, afetou a fauna e a flora, abalou o equilíbrio da cadeia alimentar. O petróleo forma uma película sobre a superfície da água que prejudica as trocas gasosas, né? Isso aí realmente é grave, né? Porque você tem aqui a superfície da água, vou desenhar aqui, ó. Tem a superfície da água, aí o óleo se deposita aqui, ó, e aí a luz do sol não consegue passar. Olha aí, ó. Então, quando você tem ali as algas que estão vivendo ali dentro do mar, que precisam dessa luz para fazer fotossíntese, elas começam a morrer. Essas algas serviam de alimento, por exemplo, para microcrustáceos. Esses microcrustáceos serviam de alimento para outros crustáceos, que serviam de alimento para peixes pequenos, que serviam de alimento para peixes maiores.
Olha aí, ó. Então, esse derramamento de óleo aqui na superfície, esse acúmulo, vai afetar toda a cadeia alimentar, ó. Vai prejudicar aí o equilíbrio entre essas espécies, tá bom? É isso que está acontecendo ali, ó, tá? Isso que ele fala, ó. Além disso, o derramamento de óleo contribui para o envenenamento das árvores, intoxicação da fauna e da flora, a morte de diversos animais, espécies de animais, afeta também a atividade pesqueira, por esse motivo aqui, ó, né, de afetar toda a cadeia alimentar. O homem pesca isso aqui, só que isso aqui vai diminuir, né? Então, vamos ver o seguinte, agora vamos para o comando da questão. A situação exposta no texto e suas implicações. A situação e suas implicações indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. Independência quer dizer que a espécie humana não depende, não tem relação com o ambiente marinho, está errado. Ele mostrou exatamente o contrário, que você afeta uma espécie e isso pode afetar todas, pode afetar todas as outras e prejudicar o homem. Essas implicações alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa. Estava indo bem, ó, até aqui, ó. Mas efeito estufa não tem nada a ver. Efeito estufa é o quê? Você tem a Terra, tem a atmosfera, acumula CO2 na atmosfera, e isso provoca um aumento da temperatura da Terra, da atmosfera. Não tem nada a ver com isso, tá? Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, de seu habitat. Perfeito, é isso mesmo. Está ilustrando essa interdependência. Uma espécie depende de outra. Afetar uma espécie afeta as outras, né? Vamos ler as outras aqui, ó. Então, ó, indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições extremas, não. Você não tem essa alta resistência, pelo contrário, o meio ambiente é bem sensível, eu diria isso, e você não tem uma sustentabilidade em condições extremas de população, o contrário, a resistência é baixa, né? E a sustentabilidade é prejudicada facilmente. Por isso que a gente deve agir com responsabilidade, tá? Evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais. Não, nada a ver. Está mostrando um desequilíbrio, tá? Então ficamos ali com a letra C, tá bom? Então, essa questão exige conhecimentos diversos, né? Entender um pouquinho de cada, mas é mais assim, você vê que é uma noção de que as relações entre os seres vivos, a cadeia alimentar é frágil. Então, se você estudou lá cadeia alimentar, teia alimentar, você vê que aumenta uma população e isso influencia várias outras, isso pode gerar uma extinção, pode virar uma praga. Então, os organismos, os ecossistemas são muito sensíveis. Vamos para a nossa última questão? Então, vamos lá. Aqui a nossa última questão. Isso, nossa última questão. O bioma Panta... Bom, você deve ter lido, né? Se não fez isso, para agora e lê. O bioma Pampa, eu falei Pantanal, mas é Pampa. 2/3 do Rio Grande do Sul, mais 2/3 do Brasil, bababá. 3.000 espécies de plantas. Dentre essas, opa, está falando de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas. O que é gramínea? Gramínea, opa, gramínea é capim. Olha aí, ó. Gramínea é milho, ó. Também tem uma estratégia semelhante às gramíneas, tá bom? Essas plantas são ervas, né? São ervas comumente chamadas de grama ou capim e apresentam polinização pelo vento. Então a chave é essa aqui, ó. Ele está falando até apagar tudo aqui para não atrapalhar.
Ele está falando da polinização pelo vento, anemocoria. Então, como é que é a estratégia? Esse tipo de polinização, outra informação importante, ó, pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso. Então, o que, que é? Aqui ele está falando de polinização. O que, que é polinização? É carregar o grão de pólen da parte feminina, da parte masculina, perdão, da planta, até o estigma, que é a pontinha da parte feminina. Tem que polinizar para fecundar, tem que fecundar para formar um embrião, tem que formar um embrião para formar uma semente, que vai cair no solo e vai crescer e formar outra planta. Né? A polinização vai viabilizar a fecundação. Então, tem várias estratégias na natureza. Você tem, por exemplo, plantas coloridas que atraem insetos. A abelha vai lá, pega o pólen de uma e leva para outra. Você pode ter plantas que têm um cheiro muito forte, aí e não ter cores. Então você vai ter, por exemplo, um morcego à noite, sente aquele cheiro, vai lá beber o néctar e se suja de pólen, vai para outra planta e carrega o pólen para outra. Então cada tipo de polinização tem uma estratégia diferente. Aqui é específica, anemocoria. Eu recomendo que você estude um pouquinho os diferentes tipos de polinização e suas adaptações, né? É comum assim, a pergunta clássica é: uma flor colorida vai atrair o quê? Vai ser o quê? Pelo vento? Não. É coisa para atrair algum inseto, geralmente, né? Uma planta que não tem cor, mas tem um cheiro muito forte. É um polinizador noturno. E como não é pelo vento, você vê que é pouco eficiente. Então, o que a planta tem que fazer para poder polinizar? Ela tem que investir em grande quantidade de pólen. Ó. Opa! Ela tem que investir em grande quantidade de pólen. Porque se a polinização é pouco eficiente, então eu preciso de uma grande quantidade de pólen para que talvez um desses grãos de pólen chegue no lugar certo, né? Então vamos lá, pétalas atrativas. Isso aqui é algum animal que vai ser atraído, né? Néctar açucarado. Também vai atrair algum animal, uma borboleta, por exemplo, ou um morcego. Odor desagradável, isso vai atrair uma mosca para polinizar. Tamanho pronunciado é outra estratégia, pode ser uma autopolinização ou por outro animal. Então, esse sucesso reprodutivo dessas plantas se dá pelo fato de elas possuírem flores com grande quantidade de pólen. Essa é essa estratégia, adaptação para esse tipo de estratégia que é através do vento, né? A pneumonia. Tudo bem? Entendeu? Se não entendeu, por favor, deixa a perguntinha aí no comentário do vídeo que eu respondo para você. Dependendo do seu pedido, da sua dúvida, eu posso até gravar uma aula para você. E, por favor, mais uma vez, uma forma de você me pagar pelo meu trabalho é você, curtir o canal. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz algum comentário, qualquer movimentação que você fizer no canal, isso vai me ajudar bastante. E aí eu vou poder continuar resolvendo questões do Enem para você. Né? E quem sabe quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente já tenha uma grande quantidade de vídeos para você poder ir fazendo suas questões e fazendo a sua revisão de biologia para o Enem, tá bom? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Desculpe aí as falhas, as imperfeições e até a próxima.